nós estamos avançando na temática Avalie a sua vida. Estamos considerando esse tema já desde o primeiro domingo deste mês. O primeiro tema foi Avalie a sua visão. Eu estou convencido de que nós precisamos ter uma visão que desça do trono da graça de Deus para nós, que nos oriente, que nos motive, que dê sentido para a nossa existência. Depois nós conversamos sobre obediência. Eu também estou convencido de que, mediante a palavra de Deus, nós precisamos predispor o nosso coração para obedecer a palavra, os mandamentos, porque isso gera muitas bênçãos para nós. E estou convencido também de que nós precisamos avaliar nossos pensamentos. E aí é sobre isso que nós vamos conversar um pouco. O que é o pensamento? O que é um pensamento? Para começar, vamos tentar uma breve definição. É um processo mental ou faculdade que permite a nós, seres humanos, modelar o mundo e com isso lidar com ele de uma forma efetiva e de acordo com os nossos desejos. Nós pensamos e depois nós realizamos. Via de regra é assim que acontece, né? Não sei, tem aquelas pessoas que primeiro realizam e depois pensam. Mas de uma forma geral, é o pensamento que leva à ação. É o pensamento, meus irmãos, que distingue o ser humano dos outros seres criados por Deus. Agimos, progredimos, fomos à lua já como seres humanos por causa desta capacidade que Deus colocou em nós, que é a capacidade de abstrair, é a capacidade de ir para além de nós mesmos, é a capacidade inerente ao homem que explica em parte o que é imagem e semelhança com o Criador, da qual a Bíblia fala. A Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. No que é que isso consiste? O pensamento é parte desta imagem e semelhança de Deus. E eu quero então considerar essa questão dos pensamentos tendo como base 3 passagens bíblicas. A primeira delas está impressa no boletim, o Salmo 139, versos 1 a 4. Diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Desta passagem, meus irmãos, irmãs, amigos, obtemos uma afirmação teológica que é corroborada por vários outros escritores e passagens, de que nossos pensamentos são plenamente conhecidos por Deus. O atributo do qual nós estamos nos referindo aqui, o salmista se refere, é da onisciência. Onisciência significa que Deus conhece plenamente todas as coisas que foram, que são e que ainda virão. No verso 16 desse mesmo salmo, o salmista afirma o seguinte: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Ou seja, há um conhecimento de Deus que é um conhecimento prévio. Então a gente pode afirmar o seguinte: Deus conhece não apenas os nossos atos, Deus conhece não apenas as nossas palavras, Deus conhece os nossos pensamentos antes mesmo deles serem formulados. É um atributo maravilhoso e espantoso ao mesmo tempo, não é verdade? Porque afirmar que Deus conhece todas as coisas pode deixar algumas pessoas aterrorizadas, né? Mas é isso que a Bíblia afirma. Então, não há possibilidade alguma de você pensar algo que fuja ao conhecimento de Deus. Os seus bons pensamentos, os teus maus pensamentos, todos eles estão claros e patentes diante de Deus. Uma vez que eu ia pregar sobre este assunto,
eu comecei a vigiar um pouco mais os meus pensamentos, a analisar um pouco mais os meus pensamentos. E esta semana foi então uma semana duplamente intensa. Primeiro, eu queria perceber quais são os pensamentos que estão povoando a minha mente. Porque se você não ficar atento, você não percebe, né? Não percebe. E uma primeira conclusão que eu cheguei foi: uau, quantos pensamentos! Eles são inumeráveis e de diversas naturezas. E um pensamento leva a outro pensamento, conexões infinitas. Do despertar quando eu acordo até o apagar quando eu durmo, eu estou pensando. E alguns teóricos acreditam que mesmo quando nós vamos dormir, continuamos pensando, porque o sonho é um tipo de reflexão, é um tipo de pensamento que está sendo formulado lá. E às vezes você acorda mal-humorado. Por quê? Porque você teve um pensamento enquanto dormia, né? E os estímulos que nos levam a estes pensamentos são infinitos. Sons, cheiros, cores, imagens, leituras, conversas, lembranças. E então uma dessas coisas te leva a pensar. E o próprio pensar é o objeto do pensar. Eu não sei se acontece isso com você. De repente você está pensando sobre alguma coisa, e aí então você pensa: por que eu estou pensando a respeito disso? E essa semana, prestando atenção a esse negócio, eu tive pensamento dentro do pensamento. É uma loucura. É uma loucura isso. E agora, tudo isso que acontece aqui dentro é do pleno conhecimento de Deus. E Deus conhece o que está acontecendo na mente de 7 bilhões de pessoas existentes nesse planeta Terra. E aí você diz: mas isso é alguma coisa absurda, como é que pode acontecer? E talvez, se você desconfiar disso e começar a pensar coisa que não deve, Deus vai te questionar, né, a respeito disso. Agora, tem uma afirmação na Escritura, é um versículo que me leva a pensar, especialmente, eu vi um documentário feito pela NASA, não sei quantos viram isso. A NASA, ela tem alguns, como é que chama aqui, satélites espalhados aí pelo universo, e tem alguns que estão indo na direção de alguns planetas em especial. E aí eles vão fotografando, eles vão tirando fotos, e são inúmeras galáxias. E aí então esse documentário tem lá o recorte de uma galáxia. Depois eles pegam um pontinho dessa galáxia e ampliam, e depois mais uma vez. E aí você vai contando milhões e milhões de estrelas, planetas, sóis. São milhares de galáxias, milhares de planetas, milhares de estrelas, enfim. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Trilhões. E Ele chama cada uma pelo seu nome. Então, Ele vai conhecer os 7 bilhões e os pensamentos de cada um deles. Isso não é pesado para Deus. Eu acho que Ele não tem insônia por causa dos nossos pensamentos. Mas regressando ao ponto, Deus conhece plenamente cada um dos meus e dos seus pensamentos. Isso pode gerar um grande conforto ou trazer uma grande angústia para nós. Por enquanto, vamos ficar com essa passagem, Salmo 139, versos 1 a 4, e essa informação: Deus conhece plenamente os nossos pensamentos. Amém? Vamos a uma outra passagem agora, Colossenses capítulo 3, versos 1 a 4. Eu peço que vocês, por favor, façam a leitura desta passagem. Vamos lá, 1, 2, 3. Procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. O que é importante desta passagem, desse texto,
em relação ao tema de hoje, avaliar os pensamentos. O que é importante é o seguinte: nossos pensamentos devem concentrar-se na dimensão espiritual. Deixe-me explicar isso aqui. Esta passagem, assim como outras do apóstolo Paulo, ele fala de duas dimensões. Ele fala de uma dimensão que é terrena e ele fala de uma dimensão que é espiritual. A dimensão terrena é experimentada por todo ser que chega a esse planeta, ser humano, né? Chegou a esse planeta, nasceu aqui, você entra em contato com essa dimensão terrena, humana. Nasceu, pronto, vai acontecer algumas coisas com você, e são experiências do corpo. Nós temos experiências como fome, como sede, como frio, calor, doenças, dores, sexo, enfim, experiências do corpo. Qualquer pessoa que chegou a esse mundo vai entrar naturalmente em contato com experiências do corpo, também com as emocionais, ou seja, qualquer ser humano vai experimentar alegria, amor, ódio, espanto, sossego, apatia, empolgação, ansiedade, depressão. Por quê? Porque faz parte da realidade do ser humano. Também as experiências relacionais, que dependem de proximidade ou distanciamento, que geram contentamento ou tristeza, que produzem preocupações, frustrações ou prazer. Também vai experimentar aquelas questões intelectuais, as descobertas, as conexões, as ilações, as dúvidas, as surpresas. Todo ser humano está sujeito a isso, e essa ampla gama de experiências faz parte da história de cada ser humano. Agora, o grande problema é que muitos vivem como se existisse apenas esta dimensão que é material, que é humana e que é terrena. O apóstolo Paulo, nesse mesmo texto de Colossenses, na sequência do versículo 4, ele vai falar: olha, a pessoa que vive só nesta dimensão, ela experimenta muitas coisas. Verso 5: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, idolatria. Verso 8: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente. Verso 9: mentiras. Então, o que Paulo está dizendo é que, tristemente, a pessoa que vive apenas na dimensão terrena, na dimensão carnal, na dimensão material, a probabilidade é que ela se incline para estas coisas. Mas Paulo fala de uma outra dimensão, que é a dimensão espiritual. E segundo Paulo, juntamente com outros autores bíblicos, esta dimensão espiritual é só experimentada por aqueles que nasceram de novo, ou, usando a expressão que Paulo usa no texto de Colossenses 3, ressuscitaram com Cristo. Estas são duas expressões sinônimas na Escritura: aqueles que nasceram de novo, ou aqueles que ressuscitaram com Cristo. Lembra muito o batismo, né? Por que a gente faz questão de fazer batismo por imersão? Porque estas duas realidades estão presentes e se completam. Quando nós dizemos assim: olha, estamos sepultando esta pessoa, e depois nós levantamos a pessoa, é para representar esta realidade de que ela morreu com Cristo e agora ela ressuscitou com Cristo, nasceu para a realidade espiritual. Agora prestem atenção, irmãos, amigos: somente os que nasceram de novo, ou os que ressuscitaram com Cristo, é que podem compartilhar da vida ressurreta de Cristo Jesus. Somente os que nasceram de novo ou ressuscitaram com Cristo podem ter conexão com Deus e com as questões espirituais, e desfrutar daquilo que é próprio do céu e que está disponível aos homens. Somente estes. Então tem um grupo de privilegiados. Aqui, quem é privilegiado, diga amém. Amém. Este grupo de privilegiados tem acesso ao céu. Agora preste atenção: na dimensão terrena, você entra automaticamente, naturalmente,
nasceu, está em contato com a dimensão terrena. Na dimensão espiritual, não. Na dimensão espiritual é preciso que haja intenção, é preciso que haja vontade, desejo, decisão. Vejam novamente versos 1 e 2. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Prestem atenção, a dimensão espiritual requer intencionalidade. Elas não são naturais, elas são sobrenaturais. E aí você precisa exercer vontade, exercer desejo e caminhar na direção destas coisas. E Paulo então enfatiza a necessidade, então, que se impõe sobre nós, de procurar e de manter os nossos pensamentos nessas coisas. Os pensamentos da pessoa que nasceu de novo. Quantos aqui nasceram de novo? Amém. Os pensamentos da pessoa que nasceu de novo, que ressuscitou com Cristo, deveria se ocupar com as coisas do céu, do alto, do trono, as coisas espirituais. E Paulo explica por quê. Por que deveria ser assim? Porque estas pessoas que nasceram de novo e estão conectadas com Cristo devem procurar as coisas de onde Cristo está. E onde é que Cristo está? Paulo diz, Ele está sentado à direita de Deus Pai. É lá que a nossa mente deve estar conectada. Nós devemos procurar as coisas do alto. Por quê? Porque é de lá que procedem as coisas boas. E é para lá, eu creio de todo o meu coração, é para lá que nós iremos depois dessa curta existência, né? Então a nossa mente deve estar conectada lá o tempo todo. Eu pergunto, é isso que ocorre na sua vida? Os seus pensamentos se concentram nessa dimensão espiritual intencionalmente? Ou seja, de manhã você levanta e diz, hoje eu vou manter a minha mente conectada ao céu, o meu coração está inclinado para Deus. Coração e pensamento na Escritura Sagrada tem praticamente o mesmo sentido, né? Então, eu vou procurar e manter o meu pensamento conectado nas coisas do alto, porque isso requer intencionalidade. Se você não tomar cuidado, você levanta de manhã e já engata a terceira nas coisas terrenas, nas coisas desta vida. A sua preocupação é com o tempo que é dessa vida, com o emprego que é dessa vida, com o ganhar o pão que é dessa vida, em combater isso ou aquilo que é dessa vida. Se você não tomar cuidado, você inclina o seu coração o tempo todo para as coisas terrenas. Então é preciso intencionalidade nessa questão de buscar Deus, o trono de Deus, o reino espiritual. Eu não sei quanto a você, mas isso é uma grande luta para mim. Eu falei que estava prestando um pouco mais de atenção nos meus pensamentos, né, essa semana. E olha, eu chego no final da semana triste comigo mesmo. Triste comigo mesmo. Por quê? Porque eu percebi que muitos dos meus pensamentos durante essa semana, apesar de estar preocupado, foram ligados a essas questões terrenas. E eu estou falando, não estou falando daqueles pensamentos que passam como um flash. Como aquele, por exemplo, que o cara te fechou, você diz, vai abençoado. Esse é um pensamento flash, né? Não é sempre abençoado que você diz, mas passa. No outro dia você não está mais lembrando dessa coisa, tá certo? Não estou falando desse pensamento assim. Eu estou falando daqueles que vêm, que circulam um pouco, se estabelecem, que você gasta energia com eles, aqueles que às vezes estragam o seu humor, porque você fica pensando mal de alguém, ou mal de alguma coisa, pressupondo que algo ruim está acontecendo nesta ou naquela situação, e aquilo às vezes te consome, até que algo acontece e você diz, gastei tempo à toa, a pessoa está aqui linda e maravilhosa.
E em que pese o meu esforço, meus irmãos, de intencionalmente pegar esses pensamentos e transformá-los em coisas espirituais, grande é a luta. Por quê? Paulo também explica isso. Ele vai dizer que existe uma luta entre a carne e o espírito. A carne quer nos conectar a este mundo, nos manter alienados de Deus, do céu e de tudo que é espiritual. A carne quer isso. E ela então faz você pensar em várias coisas. Ela faz você pensar no seu carro, na sua aparência, nas suas conquistas materiais, nos planos que você está fazendo para esse ano, e esqueceu de Deus, porque a carne, ela é prodigiosa em alienar você de Deus. Mas Paulo fala do Espírito, que nos atrai, nos impulsiona para Deus, para o céu, mas não é natural isso para nós. Nós precisamos muito da graça de Deus e da ação do Espírito para que a gente consiga olhar para o próprio Deus. Então é preciso, é isso que eu queria deixar claro com essa passagem. Você vai ficar mais esperto essa semana? Espero que sim. Mas eu quero apresentar para você uma terceira passagem que provavelmente vai nos ajudar a fornecer o filtro de Deus para os pensamentos. Porque se a gente tem que lidar com essa coisa do pensamento, nós temos que ter alguma ferramenta para isso. Me parece que Filipenses capítulo 4, verso 8 é um filtro que Deus nos dá para lidar com essa coisa. Então vamos ler a passagem e depois eu explico como é que funciona esse filtro. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Que tipos de pensamentos devem povoar a nossa mente? Se temos que militar no sentido de pensar nas coisas que vêm do alto, o que é que pode nos ajudar? Paulo então fala, eu estou usando a expressão filtro. Você sabe o que é um filtro? Todos sabem o que é um filtro? Tá? Para que serve um filtro? Ok, ele vai purificar, ele vai limpar e vai deixar sair apenas aquilo que... Então temos que usar um filtro nos nossos pensamentos. E como é que você usa esse filtro? Ele não é natural, né? A gente precisa adquiri-lo diretamente do trono de Deus. Pode pagar com cartão de crédito ou com muita oração. Cartão eu não tenho, mas oração eu posso fazer. Deus vai te dar esse filtro, tá? Ou como é que você usa esse filtro? Então eu quero ajudar você agora a tentar entender como é que você pode usar esse filtro. Não é coisa simples não. Você vai ter pensamentos e as fontes são as mais variadas. Às vezes você ouve um som e aquilo te leva a pensar um bocado de coisa. Às vezes você sente um cheiro e aquilo te leva a pensar um bocado de coisas, né? Você está vendo uma foto ali, de repente você vê lá, bolinho de chuva. Ih, bolinho de chuva, nossa, eu tive agora um flashback. Deixa eu ligar para minha avó. Vó, faz aí um bolinho de chuva para mim. Os pensamentos, né? Mas tem alguns que não são tão legais assim, como um bolinho de chuva, por exemplo, tá? Imagens, cores, leituras, conversas, vêm de diferentes fontes os seus pensamentos. Como é que você usa esse filtro? Deixe-me dar um exemplo então. Vamos apenas imaginar que alguém se vire para você e diga assim: você é um inútil. Ouviu a expressão? Você é um inútil. O que é que você faz? Alguns já vão responder: inútil é sua mãe. Já resolveu o caso ali. Vira as costas e vai embora. Pode ser que essa mesma pessoa que respondeu assim tempestivamente, que parece que deixou a coisa para lá, vai pensando: nossa, será que eu sou inútil mesmo? Será que... Como é que você aplica o filtro? A ideia é a seguinte: você vai ouvir
E você vai então começar a perguntar: é verdadeiro? Isto que eu ouvi desta pessoa é verdadeiro? Esta pessoa, via de regra, faz uma leitura correta da realidade? Quanto essa pessoa me conhece para afirmar tal coisa? Quanto eu avalio a minha vida? Eu chego a alguma conclusão de inutilidade? Se é um pensamento que brotou de um sentimento, às vezes não é uma pessoa que veio e disse, mas brotou um sentimento lá de inutilidade. O que é que você faz com isso? Da mesma maneira. Será que de fato eu sou inútil de acordo com esse sentimento que eu estou tendo agora? E aí, esta é a primeira camada do filtro. E depois de você perguntar se é verdadeiro, passou pelo filtro? Não, ficou retido ali. Então joga fora, esquece isso. Agora, às vezes, você fica em dúvida, né? Talvez tenha verdade nisso, talvez eu tenha algum grau de inutilidade. Qual é a próxima camada do filtro? Isto é nobre ou honesto, de acordo com a King James. Se a declaração provém de uma pessoa, então questione: será que ela está dizendo isso por motivos nobres? Isto é, para o meu bem? Será que ela está sendo honesta, ou ela está apenas respondendo a um ataque por algo que eu fiz, pelo um ataque, algo que eu falei, ou algo que eu não fiz, algo que eu deveria ter dito e não disse? Se for um sentimento, da mesma maneira, tem que questionar, tem que pensar: isso é nobre, visa o meu bem, implica em alguma mudança honesta que eu preciso operar na minha vida? E se não passar por essa camada do filtro, descarte. Não permita que esse pensamento se estabeleça na sua cabeça, nem leve você a gastar energia e nem a ficar deprimido por causa disso. Ora, aí você diz assim: eu tenho uma certa verdade nisso, talvez seja alguma coisa nobre. Aí então vem a terceira camada: será que é correto? Será que é justo? E eu não vou gastar meu tempo com todas essas coisas, mas dá um clique aí, por favor. Aí você tem lá, olha só: é puro, é amável ou agradável, é de boa fama, é excelente, é digno de louvor. Qual é o valor desse filtro? Talvez seja o que algumas pessoas dizem assim: olha, não responda de imediato, conte até 10. Aí tem até 8. Avaliar as falas, avaliar as expressões das pessoas, avaliar os sentimentos que muitas vezes brotam no seu coração e que você não sabe de onde vem. Avaliar. E se não passou por esse filtro, esquece, deixa isso de lado. Agora entenda: os pensamentos que você permitir povoarem a sua mente irão determinar mais cedo ou mais tarde as suas palavras e as suas ações. Se você permitir que pornografia entre pelos seus olhos, pelos seus ouvidos, e isso vai permeando a sua mente, os seus pensamentos, mais cedo ou mais tarde, é sobre isso que você vai estar falando, é sobre isso que você vai estar querendo. Então, avalie os seus pensamentos usando esse filtro. Porque se você não usar esse filtro, você pode estar comprometendo profundamente a sua vida e o seu testemunho. Claro, alguém pode estar pensando assim: pastor, mas existem pessoas que vão usar esse filtro para o benefício próprio, não vão? Claro, o Donald Trump parece que faz isso, né? Ele está sempre certo, os outros é que estão errados. Ele é um narcisista, e o narcisista não usa esse filtro, não usa. Alguns esquizofrênicos também. Então entenda: só narcisista e esquizofrênico é que não usa esse filtro. Talvez alguém diga assim: mas tem outro lado, pastor. Tem as pessoas que têm uma autoestima baixíssima. Tudo que você diz para ela, ela assimila. Tanto para o narcisista quanto para a pessoa que tem baixa estima ou autoestima baixa, talvez seja importante dar um clique ali, você ter um companheiro de jogo. Peça ajuda de outras pessoas.
Aqui é preciso humildade, porque você vai chegar para as outras pessoas e compartilhar não apenas as suas ações, não apenas as suas palavras, mas os seus pensamentos. Mas se você quer crescer nisto, na avaliação dos seus pensamentos, talvez essa seja uma regra necessária. E antes de terminar, eu já estou terminando, gente, eu quero, na verdade, compartilhar com vocês, instigar vocês com uma teoria do Dr. Augusto Cury. Conhecem Augusto Cury? Já leram alguma coisa dele? Eu terminei o 8º livro do Dr. Augusto Cury agora. Quer dizer, eu li 8 livros dele. Um deles foi um presente de uma irmã, foi o primeiro deles. Nunca desista dos seus sonhos, né? Se não encontrar numa padaria, vai na outra, mas não desista dos seus sonhos. E eu gostei do livro, e eu gostei da abordagem dele, que é tanto técnica quanto motivacional. E aí então eu comprei os 5 livros da série Análise da Inteligência de Cristo, depois Treinamento da Emoção para Ser Feliz, e finalmente eu li o Ansiedade agora. Olha o que diz o Dr. Augusto Cury. Preste atenção, nós estamos falando de pensamentos, de ter domínio sobre pensamentos. Olha o que diz o Dr. Augusto Cury. A teoria dele é: quando surgem medo, crise de pânico, reações agressivas, pensamentos ou sentimentos negativos, o que deve acontecer? O eu deve aproveitar a oportunidade para assumir o papel de diretor do roteiro e reescrever, não se acomodar, nem se submeter os pensamentos e sentimentos. Veio o pensamento, e aí então qual é a ideia dele? Não se submeta a isso. O eu deve assumir o controle e reescrever, não apenas se acomodar ao pensamento, não apenas se acomodar ao sentimento, mas reescrever esta história. Ou seja, você não pode ser simplesmente uma vítima dos seus pensamentos ou dos seus sentimentos. Você tem que ser senhor dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Aí ele vai dizer como. Como é que você faz isso? Diz ele: criticando, confrontando, analisando inteligentemente cada experiência, pensamento ou sentimento. Não apenas aceitando, mas criticando. Não apenas se submetendo, mas confrontando. Não apenas aceitando as ideias ou sentimentos, mas analisando criticamente isso. Qual é o propósito? Diz o Dr. Augusto Cury: substituir ou sobrepor os arquivos contaminados, porque só assim são reurbanizadas as favelas da memória. Eu gosto dessa teoria porque, para mim, ela é uma repetição do filtro que está lá em Filipenses, capítulo 4, verso 8. O que Paulo disse é o que o Dr. Augusto está dizendo para nós. Só que, quando o Dr. Augusto escreveu a teoria dele, ele não temia a Deus, ele não servia a Deus. Agora sim, né? Depois de analisar a inteligência de Cristo, ele passou a ser um seguidor de Jesus Cristo. Agora preste atenção: quando um cientista diz isso, e ele está afirmando, portanto, que alguém, qualquer pessoa pode fazer isso, eu quero dizer para você o seguinte: nós cristãos, muito mais. Por quê? Porque temos o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus nos leva para muito além de nós mesmos. Leva qualquer pessoa, leva você. Se você quiser, o Espírito Santo vai te ajudar a fazer isso que o Dr. Augusto está sugerindo, e muito mais, porque o Espírito Santo conhece o interior do coração de Deus e conhece o seu. O Espírito Santo de Deus é o nosso guia, é o nosso consolador, é o nosso ajudador, e quando nós estamos caindo aos pedaços, Ele se faz presente para nos levantar. Eu espero que você esteja entendendo isso. Vamos concluir. Eu quero concluir, então, resgatando em 3 afirmações todo o sermão. Primeiro,
Deus conhece plenamente os pensamentos. Salmo 139, versos 1 a 4. Segundo, como nascidos de novo, devemos nos esforçar para só permitir que pensamentos ligados ao alto, ao trono de Deus, os pensamentos espirituais, povoem a nossa mente. Isso não é uma coisa fácil. Para isto, um grande auxílio é utilizar o filtro de Deus que está lá em Filipenses capítulo 4, verso 8. Então, irmãos, avalie a sua vida, avalie os seus pensamentos. Você não será maior do que os seus pensamentos. Você não será mais santo do que os seus pensamentos permitem que você seja. Avalie-se, aplique a si mesmo os corretivos necessários, use as ferramentas necessárias para crescer no que diz respeito ao controle dos seus pensamentos. Então desfrute das bênçãos. E há muitas bênçãos resultantes disso, sendo uma delas, que eu quero mencionar apenas para terminar, a tranquilidade de uma consciência limpa diante de Deus. Quando você avalia os seus pensamentos, e você refina, e você confronta, e você critica, e você fica esperto em relação ao que ocupa a sua mente, confessa os seus pecados, então você tem uma consciência limpa diante de Deus. Eu quero encerrar orando para que o Senhor lhe conceda graça nesse sentido. Então, se achar que precisa desse tipo de oração, fique em pé onde você está mesmo. Nós vamos orar, a equipe vem à frente para nós terminarmos com uma canção.